Eles falam sobre a separação entre igreja e Estado. Me disseram isso. E eu falei, tudo bem, vamos esquecer isso só dessa vez. Então precisamos esquecer igreja e Estado. Segunda e terceira vez? Essa agora é a grande questão. A separação entre igreja e Estado. E essa situação é o que, 100% das vezes, causa perseguição. O presidente, o soberano, o magistrado, Barão Trump, ele aparece e diz: "Rei, eu montei uma força-tarefa. Nós passamos por todos os sites, dirigimos por todos os prédios e registramos milhares de igrejas com bandeiras do orgulho na frente, mulheres no clero, e há soldados nas ruas. Agora estamos tomando as propriedades deles e entregando aos fiéis. Igrejas da cidade, vocês estão na rua, tornando propriedade da cadeia ou dos moderados." Cadê a liberdade religiosa nisso? Eles dizem exaltar a liberdade religiosa, mas roubar sua propriedade e te matar. Se você tem uma versão diferente do cristianismo, Enquanto você não concordar com eles, você é chamado de perverso e apóstata, não de acordo com o que a Bíblia diz. estamos entrando em uma nova era do cristianismo. Que tipo de cristianismo é esse? Oi, pessoal. Bem-vindo de volta. Este é o segundo episódio da nova temporada de Truth Matters. Continuamos falando sobre o nacionalismo cristão. Esta é a segunda parte. E vamos dar uma olhada nos primeiros 100 dias de Trump. Estamos dando uma olhada em que tipo de cristianismo está surgindo na América. E hoje tenho comigo novamente nossa presidente, Wendy Goway. Olá, Mackenzie. E da última vez que conversamos, falamos sobre preconceito anticristão. Então vamos dar uma olhada nisso. Ok, e vamos direto ao assunto. Este é um dos slides do último episódio, falando apenas sobre a criação do escritório Faith na Casa Branca. E você sabe como eles vão combater o antissemitismo e o anticristianismo, que tem muitas camadas. Agora, antes de começarmos com alguns vídeos e citações, já que estamos falando, este é um tópico muito espiritual que estamos discutindo. Vamos começar com a palavra de Deus, eu. Acho que sim. Nosso Pai Celestial, te agradecemos muito por podermos passar por isso e por podermos expor enganos, por podermos ver que a profecia está se cumprindo rapidamente, que precisamos estar atentos a essas coisas, que precisamos ter nossos olhos abertos e ser sentinelas, vendo que as profecias estão se cumprindo. Senhor, por favor, esteja com todos os espectadores, esteja com o equipamento enquanto estamos gravando. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Da última vez que encerramos nosso episódio, estávamos perguntando: o que é viés anticristão? Porque aqui vemos o Trump, ele está estabelecendo o escritório de fé da Casa Branca para combater o antissemitismo, o anticristianismo e outros vieses antirreligiosos. Mas quem determina o que é anticristão? E a outra coisa sobre a qual queríamos falar era essa questão do antissemitismo. Então, de acordo com eles, agora você não pode falar contra Israel porque eles acreditam que Israel vai desempenhar um papel importante no final. Vai se tornar uma nação. Bem, já é uma nação, mas vai se tornar mais proeminente e precisa ser protegida. E é isso que está impulsionando a política americana. Então, há espaço para as pessoas discordarem disso. E vimos no noticiário que pessoas que, por exemplo, são pró-palestinas são consideradas antissemitas. E isso vai contra a liberdade religiosa. Sim. Então, precisamos estar muito atentos a quais aspectos do cristianismo estão em ascensão, esse nacionalismo cristão, e como isso vai afetar o cumprimento do que vemos na Bíblia em Apocalipse 13, onde diz que haverá esse impulso cristão, mas que vai falar como um dragão, vai ser controlador, vai, sabe, ser um poder perseguidor. Então, temos esse trecho aqui do Global News. Para enfrentar essa instrumentalização e perseguição religiosa, hoje estou assinando uma ordem executiva para tornar nossa procuradora-geral, que é uma ótima pessoa. Ela vai ser uma excelente procuradora-geral. Pam Bondi, a chefe de uma força-tarefa novinha, para erradicar o preconceito anticristão.
Já estava na hora, né? Preconceito anticristão. Agora, o que significa esse preconceito anticristão? Era isso que você estava perguntando. E vamos ver isso no próximo trecho. E é horrível. Sim, realmente é algo impressionante. Você pode traçar um plano. Tipo, temos 57 mil prédios para tomar conta. Dentro desses 50 mil, 7 mil milhões de pessoas para convencer. Um monte de pastor. Tipo, isso aí, quero dizer, são décadas de trabalho. Ou me escuta, estou pronto. O presidente, o soberano e o magistrado, Barão Trump, ele sai e diz: Hey, eu peguei uma força-tarefa. Nós passamos por todos os sites, passamos por todos os prédios e registramos milhares de igrejas com bandeiras do orgulho na frente, mulheres no clero e a soldados nas ruas. Agora estamos tomando a propriedade deles e dando para as igrejas fiéis da cidade. Amém, tá, amor? Isto, eles estão tirando propriedades. Sim, eles não serão fiéis se você não for fiel de acordo com o que consideramos fiel como igreja. E pior ainda mais. Isso está historicamente dentro da esfera do magistrado. Ele pode fazer isso. Quem é o magistrado? Sim, E agora o chamam até de rei. Então isso está ficando um pouco estranho. isso é assustador neste momento. Sim, você é um apóstolo. Apóstata. A igreja perversa está certa, e você está construindo sua terra. Seu patrimônio está sendo tirado de você. E é o governo que vai tirar essas coisas de você. Igreja apóstata. Quem determina? Isso enquanto Você não concordar com eles perverso e apóstata. Não de acordo com o que a Bíblia diz. Sendo batista, apesar de ser protestante, apesar das minhas opiniões sobre separação entre igreja e Estado e todas essas coisas, lembro de estar sentado lá pensando que o Trump deveria se levantar e dizer, mulher tola. Trump diz isso. Bom, fique quieta. Silêncio, herege liberal. O magistrado está aqui e ele declara que isso não é de Deus. O magistrado civil. Mesmo no nosso sistema americano, dizer que sua propriedade foi confiscada e que você está na rua seria bondade. E isso é bondade. Você está na rua, tirando sua propriedade da cadeia. É isso. Ou a posição moderada e suave. Posição. Você ouviu isso? sim. Isso é bondade, jogar eles na rua. Caso contrário, você poderia ir para a cadeia ou para a guilhotina. Ele diz ali ao fundo: que tipo de cristianismo é esse? Uma versão bem militante do cristianismo. Isso não é cristianismo bíblico, de forma alguma. E é isso. Parece exatamente como a Idade das Trevas. Era isso que eles faziam na Idade das Trevas. Eles faziam isso. Eles guilhotinavam as pessoas. Isso é o domínio do papado tudo de novo. E é exatamente sobre isso que Apocalipse 13 fala quando diz que a América vai fazer uma imagem à besta. Ela vai fazer exercer todo o poder da primeira besta. E a primeira besta perseguiu e matou pessoas que considerou hereges. E foi isso que ele acabou de dizer, seu herege. E fique feliz porque talvez, você sabe, aqui está a questão. Tomaremos seu prédio hoje, mas talvez o matemos amanhã. Sabe, esse é o sentimento. Sim. E você sabe, os católicos também tomaram os prédios das pessoas. Se você fosse um herege, eles tomavam todos os seus bens, suas terras, seus prédios, davam tudo para a igreja e você ficava na rua, era preso e era morto. Então, isso é exatamente a mesma coisa. E infelizmente, é para isso que estamos caminhando, e muito em breve. Por isso estamos dizendo às pessoas que precisam estar cientes do que está acontecendo, porque muita gente está de olhos vendados e olha para o que está na frente delas. E se elas não perceberem que isso é o que realmente está acontecendo, vão acabar presas em uma situação com a qual não vão saber lidar, não vão saber o que fazer. Honestamente, esse é um tipo de linguagem chocante vindo da América, que é a terra da liberdade. Liberdade de religião? Eles dizem defender a liberdade religiosa, mas roubar sua propriedade e matá-lo se tiver uma versão diferente do cristianismo do que achamos correta. Certo. Isso está caminhando em uma direção definitivamente bíblica. O próximo slide é sobre Paula White Now. Paula White Cane, ela é uma televangelista americana e foi nomeada presidente do novo comitê de fé do Trump. Então agora ela é uma conselheira da iniciativa de fé e oportunidade no escritório de relações públicas.
Basicamente, ele a nomeou como a pastora, mais ou menos, da área da Casa Branca. Agora, ela tem algumas coisas horríveis para dizer no próximo vídeo. Onde quer que eu vá, Deus reina. Quando eu piso nos terrenos da Casa Branca, Deus pisa nos terrenos da Casa Branca. Eu tinha todo o direito e autoridade para declarar a Casa Branca como solo sagrado porque eu estava lá e onde eu estou é sagrado. Aleluia! 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 Dizer não ao presidente Trump seria dizer não a Deus, e eu não vou fazer isso. Estamos em uma guerra espiritual neste momento. Que toda a rede demoníaca que se alinhou contra o propósito, contra o chamado do presidente Trump, seja quebrada, que seja destruída em nome de Jesus. Quer que eu te diga o que eu penso? Os pensamentos do Rei dos Reis, os pensamentos do Senhor dos Senhores. Estou baixando o céu. Lá está ele, o indicado. Providência. É a mão de Deus. E qualquer língua que se levantar contra ele será condenada pela palavra de Deus. É Deus quem levanta um rei. É Deus quem derruba um. Então, quando você luta contra o plano de Deus, você está lutando contra a mão de Deus. Se conseguirmos mais 2, poderemos derrubar leis e decretos demoníacos que mantiveram isso em cativeiro. Você sinta e pensa, uau, ela é doida. Ela tá lá em cima, apoiando. Ela tá lá na Casa Branca orando. Pode acreditar que eu tô orando. Pode acreditar que eu tô lá dizendo, em nome de Jesus. Pode acreditar que eu tô andando por aqueles arredores dizendo, eu nos elevo e dedico cada centímetro desse lugar como solo sagrado. Que eu libero anjos agora mesmo e o Espírito Santo em muros de fogo. Que eu queimo todo altar demoníaco em nome de Jesus. E eu chamo isso de amassar. Bem intenso. Não tenho palavras. Ela está falando em línguas. Onde ela anda é solo sagrado. Sim, Ela é. Algumas das coisas que ela diz eu consideraria bastante blasfemas. muito. Você sabe, e isso é. Eu falo, tenho os pensamentos do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis. Essa mulher está indo longe demais. E é essa pessoa que está liderando o escritório de fé na Casa Branca. E repare quantas vezes ela usa a palavra demoníaco. Então, esse é um dos cartões de visita deles. Se você discorda deles, você é demoníaco. Sabe, não estou dizendo que não existam coisas demoníacas e talvez até sejam demoníacas, mas sinceramente, acho que ela mesma não está muito longe disso. Então, aqui temos, está é a Casa Branca. O presidente Donald Trump anunciou nomeações para o escritório de fé da Casa Branca. A pastora Paula White Kaane vai retornar à Casa Branca como funcionária especial do governo e conselheira sênior do recém-criado escritório de fé da Casa Branca. Paula já atuou anteriormente como conselheira do presidente Trump na iniciativa de fé e oportunidade da Casa Branca. Ela também foi presidente do Conselho Consultivo Evangélico em 2016. Paula é uma autora celebrada na lista dos mais vendidos do New York Times, professora, esposa amada, mãe, avó, mentora, personalidade popular da TV e guiada pelo Espírito. Não temos certeza por qual Espírito, pregadora da Palavra de Deus. Ela é casada com o lendário compositor, cantor e também compositor Jonathan Cain, da icônica banda Journey, que faz parte do Rock and Roll Hall of Fame. Então, um currículo realmente fascinante. Agora, este próximo artigo aqui, do Pew Research Center, está apenas enfatizando como as pessoas estão mudando para pensar que precisa haver uma influência bíblica ou religiosa na política, nos estados e nas leis dos Estados Unidos. E isso é extremamente assustador. Só lendo a parte destacada. A pesquisa mostra que cerca de metade dos americanos, 49%, dizem que a Bíblia deveria ter muito ou alguma influência nas leis dos Estados Unidos. Isso me lembra Ellen White como ela mencionou que essa legislação sobre moralidade vai vir do povo.
não vai necessariamente vir do governo e ser imposta ao povo, mas sim que o povo vai se levantar e exigir isso. E isso pode até significar as pessoas que estão sendo colocadas no governo, mas está vindo do povo. É, com certeza. Eles trabalham direto da Casa Branca. Nenhum outro presidente permitiu. Eu acho que a separação igreja e Estado. Eles me disseram, tudo bem, vamos esquecer isso. Sério, a separação, isso é bom ou ruim? Não tenho certeza. Mas, tendo separação ou não, vocês estão na Casa Branca, onde deveriam estar, e estão representando o nosso país, e estamos trazendo a religião de volta para o nosso país, e isso é algo grande. Precisamos esquecer a separação entre igreja e Estado. Segunda ou terceira vez? Sabe, isso. Agora essa é a grande questão. Essa separação entre igreja e Estado. E é nisso que vamos abordar aqui. Por que é necessário haver uma separação? Houve uma separação? Porque muitas dessas pessoas estão dizendo que não houve separação. Certo. Quer dizer, ele não faz isso. Ele parece não saber. Então é mesmo parte. Ou façam? Sim. Então essa é a grande questão. E se não houver, o que isso significa? Então, este é o pastor Robert Jeffreys, e sobre a separação entre igreja e Estado em Huckabee hoje. Existe uma frase que ouvimos com tanta frequência na nossa cultura. Não é uma frase que esteja sequer na Constituição, embora eu diria que provavelmente 8, talvez 9 em cada 10 americanos jurariam de pés juntos, que está na Constituição. Essa frase é a separação entre igreja e Estado. Você acredita que isso realmente existe? E se existe, o que isso significa afinal de contas? Não existe absolutamente nada disso. E as pessoas distorceram essa frase para se referir, na verdade, à separação da fé da vida pública, que é o verdadeiro objetivo de todo liberal. Olha, a frase separação entre igreja e Estado, como você disse, não aparece na primeira emenda, não aparece em nenhuma emenda, não aparece em lugar nenhum da Constituição. É uma frase que foi usada por Thomas Jefferson em uma carta privada para um grupo de batistas em Danbury, Connecticut, que tinham ouvido um boato de que ele, como presidente, iria levar a igreja congregacional para ser a igreja oficial dos Estados Unidos. E, você sabe, os batistas ficam incomodados sempre que alguém mais vai assumir o comando. Eles protestaram. Thomas Jefferson, não faremos isso. E toda vez que o governo naquela época falava sobre igreja e Estado, estava falando sobre denominações, a Bíblia, a Constituição proíbe qualquer pessoa de levar uma denominação cristã acima de outra. Separação entre igreja e Estado não é uma doutrina constitucional. Isso nem sequer está na Declaração de Independência. Não está em nenhuma das nossas leis. Mas as pessoas ainda usam essa frase como se, de alguma forma, ela fosse sagrada e absolutamente aplicável. Mas ao ler a carta de Thomas Jefferson para a Associação Batista de Danbury, na verdade era o oposto do que as pessoas aplicam. Tinha mais a ver com dizer que você e a igreja podem dizer o que quiserem e podem dizer isso ao governo, mas o governo não pode falar com a igreja e ditar o que seus pastores podem dizer ou o que sua congregação pode dizer. Eu ouvi isso anos atrás e achei que foi a coisa mais poderosa que já ouvi sobre eles. Então, uma das grandes ênfases que esses caras estão falando é que o Estado não deveria ter influenciado a igreja, mas a igreja certamente pode ter influência sobre o Estado. E vamos discutir isso um pouco mais em breve. Mas eles estão quase dizendo isso como se, de alguma forma, só pudesse ser uma via de mão única. Sim, mas isso não é realmente possível. Mas vamos continuar o vídeo. Ok. Nenhuma parte da Declaração de Direitos restringe um cidadão. Na verdade, cada um dos direitos da Declaração de Direitos fortalece o cidadão. A restrição é sobre o governo. Em cada uma das 10 primeiras emendas da Constituição, nós as conhecemos como a Declaração de Direitos. Cada uma delas diz o que o governo não pode fazer, não o que o povo não pode fazer.
O que há de errado com a nossa cultura para isso não ser claramente entendido? Bem, temos uma cultura ignorante, governador, que não conhece a história americana. Eles não conhecem a Constituição. Eles não sabem que o Supremo Tribunal nunca usou a expressão separação entre igreja e Estado até 19. Sabe, se isso fosse uma parte tão fundamental da nossa nação, por que não foi usado em nenhuma decisão da Suprema Corte antes de 1947? É porque isso é fruto da imaginação das pessoas. E aquele caso de 1947, o caso Everson, foi um que tentou negar o apoio do governo à Igreja Católica. E a Suprema Corte decidiu contra isso. O presidente da Suprema Corte naquela época era Hugo Black, que por acaso era membro da Ku Klux Klan. E a única coisa que a Ku Klux Klan odiava mais do que os negros eram os católicos. E, sabe, o juiz Clarence Thomas e outros recentemente apontaram que essa decisão da Corte foi uma decisão anticatólica. Ela foi enraizada no preconceito religioso e merece ser enterrada. É muito interessante que ele diga que a separação entre igreja e Estado é fruto da imaginação das pessoas e que é um conceito anticatólico. Isso é algo extremamente importante de se notar. Porque será mesmo um conceito anticatólico ou não é? E nós vamos dar uma olhada nisso quando analisarmos os primórdios da América e qual era a força motriz por trás das pessoas que fundaram os Estados Unidos. E para entender a resposta, precisamos perguntar qual o significado da separação entre igreja e Estado. É usado como grito de guerra por aqueles que querem arrancar Deus de toda a cultura. Há uma separação entre igreja e Estado, um muro de separação. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. De onde veio essa frase? Você acha que essa é uma frase que está na Constituição? A separação entre igreja e Estado parece que está, né? Mas não está. Não está na Constituição. Você acha que está na Declaração de Independência? Não, não está. Não está na Declaração de Independência. Está na Carta de Direitos. As 10 primeiras emendas da Constituição? Não, não está na Carta de Direitos. A separação entre igreja e Estado é uma frase. Foi uma expressão pessoal usada por Thomas Jefferson em uma carta particular para alguém que era uma pessoa de fé, de um grupo de batistas e congregacionalistas de Danbury, Connecticut. E eles perguntaram a ele qual era a sua posição sobre o papel do governo em relação à igreja. Agora, lembre-se, ele entendia que os fundadores tinham vindo de países onde o rei ou o governo controlava a igreja. E foi o rei deste país que se tornou o rei da igreja. Isso não é verdade. E o que ele disse foi: você não precisa de um rei no controle da igreja ou igreja oficial. Há um muro impenetrável que impede o governo de interferir na igreja. Só um minuto, espera aí. Isso não é nada verdade. O rei não controlava a igreja na Idade das Trevas. Definitivamente era o Papa que controlava os reis. Se o rei não fazia o que o Papa queria, ele era excomungado. E todo mundo no país inteiro governado por aquele rei também corria o risco de ser excomungado. Eles não podiam se casar, eles não podiam ter um enterro cristão. Eles não podiam participar de nenhum dos ritos e cerimônias que normalmente faziam na igreja. É simplesmente insano ele estar dizendo isso. É basicamente o completo oposto do que ele disse. Mas temos esses sentimentos sendo invertidos, como se a Idade das Trevas tivesse sido, na verdade, uma época de iluminação e grande progresso. E agora, os reis é que mandavam. Não, era a igreja que mandava no Estado. E essa situação é o que, 100% das vezes, causa perseguição. Certo. E até mesmo as mesmas seitas de pessoas que, você sabe, você poderia dizer. Está é uma reescrita. Reescrever. Educar as pessoas para que acreditem em algo que nem aconteceu, para que elas possam ficar do seu lado.
Absolutamente. Voltando a essa ideia de separação entre igreja e Estado. E, mais uma vez, eu poderia repetir isso até a exaustão porque é simplesmente ridículo, certo? É que não é constitucional porque você vai um nível mais profundo. As pessoas até dizem isso. Você acredita na separação entre moralidade e Estado? Ninguém faz isso. Então todas as leis são reflexo da moralidade e toda moralidade vem de algum lugar. Não existe moralidade neutra. E nós acreditamos no que os fundadores acreditavam porque eles colocaram isso nos corredores do Congresso, na Suprema Corte e em todo o país porque o Decálogo, os 10 Mandamentos, é a moralidade central de como uma sociedade e uma civilização devem existir. Certo, os 10 mandamentos de cada pessoa. Isso é tão enganoso, tão distorcido. O governo não pode legislar sobre moralidade. Ele só pode legislar sobre leis civis. E as leis civis podem conter coisas como não matarás e não deves, sabe? Cometer perjúrio e coisas assim que correspondem às últimas 6 partes dos 10 mandamentos. Mas isso é baseado na lei civil, não na moralidade, baseado na religião e não diretamente nos mandamentos, porque isso seria impor uma religião sobre outras pessoas. Não, o que o governo civil deve fazer é garantir que os direitos civis não sejam violados, que você não esteja impedindo os direitos de outros indivíduos. Cada indivíduo tem o direito de fazer e viver sua vida e tudo mais. Se você está impedindo a capacidade deles de fazer isso, é aí que o governo auxilia as pessoas a terem seus direitos individuais. Não para legislar a moralidade. Não. Porque moralidade é uma coisa totalmente diferente. O que você acha moral ou imoral não é a mesma coisa que aquilo que afeta a liberdade de outra pessoa de exercer seus direitos. Correto. Veja, a maioria das pessoas hoje que insiste em uma separação rígida entre igreja e Estado não sabe que essa frase não vem da própria Constituição, claro, mas de uma carta pessoal que Thomas Jefferson escreveu para a Associação Batista de Danbury em 1802. Ele explicou que, como a religião é uma questão que diz respeito apenas ao homem e a seu Deus, a linguagem da primeira emenda é uma salvaguarda vital dos nossos direitos de consciência. Veja, Jefferson disse que reverenciava outro ato do povo americano como um todo, que declarava que sua legislatura não deveria fazer nenhuma lei respeitando o estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício dela, assim construindo um muro de separação entre igreja e Estado. Foi isso que ele escreveu em sua carta para os batistas de Danbury. Mas Jefferson claramente não quis dizer que esse muro metafórico serviria para impedir que a religião influenciasse questões do governo civil. Pelo contrário, a intenção era impedir que o governo federal atrapalhasse a prática religiosa dos cidadãos. Os fundadores queriam proteger a igreja de um Estado invasivo, não o contrário. A razão de termos tantas regulamentações excessivas em nosso país é porque a igreja se submeteu. A igreja é quem deveria direcionar o governo. O governo não deveria direcionar a igreja. Não foi assim que nossos pais fundadores planejaram. E eu estou cansado dessa história de separação entre igreja e Estado, que nem está na Constituição. Isso estava numa carta qualquer e não significa nada do que dizem que significa. Então a gente precisa destrinchar um pouco isso. Agora, eu garanto que as mesmas pessoas que acham que a igreja deveria controlar o Estado não concordariam com isso em países muçulmanos, que a fé muçulmana deveria controlar o Estado. E então o Estado influencia todas as pessoas. Nunca, sabe? Porque eles dizem, mas eles oprimem as mulheres. Então, nunca. Agora, é o seguinte. Pode existir uma situação em que, você tem um grupo que quer a separação entre igreja e Estado, onde o Estado não influencia a igreja, e essa igreja, a igreja não influencia o Estado. Agora você tem esse grupo de pessoas que diz que não, a gente não quer que o Estado influencie a igreja, a gente quer que essa igreja influencie o Estado. Isso é possível? Essa é a questão. E a realidade é que não, porque uma vez que os dois estão jogando o jogo, vocês acabam influenciando um ao outro sabe? Fazer movimentos diferentes. Se a gente está jogando xadrez e você não quer que eu influencie seus movimentos, então você não pode jogar comigo, porque todo movimento que eu fizer, de alguma forma você vai ter que responder a isso.
E você sabe, você não pode ter a igreja afetando o Estado sem que o Estado agora crie leis que reflitam de alguma forma a legislação da igreja, o que significa que a igreja está afetando ou o Estado está afetando a igreja. É automático que ambos influenciam um ao outro. E é por isso que tem que haver uma separação, porque não é possível que um influencie o outro sem que isso tenha repercussões. E então, o que é a igreja que está influenciando o Estado? E de quem é a igreja? CH. E que dogmas e que doutrinas e tudo isso? Quem decide tudo isso? Este é o ponto. E é isso que a Bíblia alerta, que essa segunda besta, em Apocalipse 13, diz que fará uma imagem para o papado. Só que não será o papado influenciando diretamente. De jeito nenhum. Serão as filhas que vão influenciar diretamente. Eles sabem o que significa uma imagem para o papado. Se eu estou criando uma imagem de qualquer coisa, essa coisa não precisa fazer nada. Tudo que eu preciso fazer é criar algo que pareça, age e faça como ela. Então, essa imagem do papado, será que a América protestante vai agir exatamente como o papado agiu durante seus 1260 anos de perseguição, que foi a igreja controlando o Estado, perseguição, tomando terras, tomando propriedades pessoais, matando pessoas, que é exatamente o que a Bíblia diz que vai acontecer? Se lermos Apocalipse 13:15, diz que foi-lhe concedido o poder para dar vida à imagem da besta. Isso significa que ele vai conseguir impor essa imagem, essa semelhança com o papado, para que a imagem da besta tanto falasse como fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então ele está fazendo com que pessoas sejam mortas por não concordarem. E isso não acontece só na América. Não. Porque antes já vimos que isso vai forçar o mundo inteiro a fazer essa imagem. Então vai começar nacionalmente, com algo como o nacionalismo cristão, e depois vai se espalhar e eles vão começar a pressionar, tipo, ei, você precisa se alinhar, você precisa se alinhar, nós somos os maiores aqui. E se você não se alinhar, bem... E essas pessoas já estão falando assim e também estão envolvidas no governo. É uma mistura perigosa. Está indo para o caminho errado. E você sabe sobre a legislação da moralidade que vimos antes, os 10 mandamentos não são apenas sobre a letra da lei, mas também sobre o espírito da lei. Então, se fôssemos legislar com base moral, teríamos que legislar também o espírito da lei. E o governo não pode fazer isso. Eles não podem controlar seus pensamentos. Eles podem tentar ou achar que querem, como aqui no Canadá, por exemplo, ou durante a epidemia de 2020, eles ficaram até com raiva das pessoas por causa de seus pensamentos. Certo, mas tecnicamente isso não é uma habilidade do governo e não está dentro de sua jurisdição. Sim. Então temos isso da jornada do guerreiro e vamos pular direto para o fundo aqui. Eles compartimentam a crença de que a fé de alguém não deve se misturar com a política. Nem a Bíblia, nem a nossa Constituição apoiam a separação entre igreja e Estado. Então, novamente, eles estão dizendo que não há nada na Bíblia ou na Constituição que apoie que igreja e Estado devam ser separados. Agora, este slide basicamente lista e caracteriza o surgimento desse cristianismo na América e no que devemos ficar atentos. Então, ponto A, unificação de igreja e Estado, e isso está em todo lugar. B, legislar a moralidade, todos os 10 mandamentos. É isso que está por vir. Veja punir aqueles cujas opiniões não harmonizam com as deles. Estes são os passos e estão em Apocalipse 13:11, depois 13, 14 e 15. E vou pular isso bem rápido. E vi outra besta subindo da terra. Isso é Américas. E se você não sabe, temos estudos sobre isso. Temos nossos guias de estudo que estão sendo lançados. Nós já temos um guia de estudo que as pessoas podem obter em nossa seção de leitura em recursos. É chamada de Imagem da Besta. Também temos um conjunto de vídeos que você produziu. O Destino Profético da América. Sim. Assistam aos 4 mini documentários.
Abordamos isso nos estudos finais de contagem regressiva em andamento. Falamos sobre a marca da besta. E a marca da besta? Sim. Pessoas podem, se quiserem saber mais, isso está no guia de estudo A Imagem da Besta. Se não encontrarem site, envie e-mail us@suportamasdiscovery.org. Enviaremos link ou ligue escritório 8665729457. Então diz que ele tinha 2 chifres como um cordeiro. Então ele tem qualidades semelhantes às de Cristo. O cordeiro falava como um dragão. Ele falar como um dragão. Perseguir, controlar, até mesmo fazer fogo descer do céu. Então, milagres falsos incríveis vão acontecer. Depois, deve-se fazer uma imagem para a besta. Estou lendo as partes destacadas. Vida à imagem da besta. A imagem da besta e aqueles que não a adorarem devem ser mortos. Agora vamos dar uma olhada em algumas dessas alegações de que disseram que a separação entre Igreja e Estado não está na Constituição, não está na Declaração de Direitos. Estava apenas, como ela disse, em alguma carta fedorenta. E vamos ver se isso realmente faz sentido. Então, esta é a carta de Thomas Jefferson para os batistas de Danbury. E ela diz, acreditando com vocês que a religião é uma questão que pertence unicamente ao homem e ao seu Deus, então ele não deve satisfação a ninguém além de si mesmo por sua fé ou seu culto, que os poderes legítimos do governo alcançam apenas as ações e não as opiniões. Contemplo com reverência soberana aquele ato de todo o povo americano, que declarou que seu legislativo não deveria fazer nenhuma lei a respeito do estabelecimento de uma religião ou proibindo o livre exercício dela, assim construindo um muro de separação entre Igreja e Estado. Então, a primeira emenda, que ele estava citando, foi em 1791, e essa carta foi escrita em 1802. Portanto, ele está agora explicando o que essa primeira emenda foi criada para fazer. E sim, a frase não é uma frase específica de separação entre Igreja e Estado, não é? Mas, quer dizer, você tem que estar, sabe, sem realmente ler para entender que é exatamente isso que ele está tentando dizer. Certo, e é isso que ele está explicando aqui, que a primeira emenda foi criada para fazer isso, e também que o governo não pode controlar suas opiniões, suas crenças, em outras palavras. Sim, então, 30 anos depois, Thomas Jefferson escreveu notas sobre o estado da Virgínia, onde ele diz mais algumas coisas. Agora, ele era deísta. Ele, na verdade, não era cristão, mas ainda assim defendia o conceito de liberdade de consciência. Os direitos de consciência nós não poderíamos submeter, somos responsáveis por eles perante o nosso Deus. Os poderes legítimos do governo se estendem apenas a atos que sejam prejudiciais a outros. Então, novamente, ele só pode legislar sobre questões civis, não morais. No próximo slide, você tem que a razão e a livre investigação são os únicos agentes eficazes contra o erro. Eles são os inimigos naturais do erro e apenas do erro. Em outras palavras, você tem a capacidade de ter liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de imprensa para poder ter qualquer tipo de liberdade. E é assim que você pode suprimir o erro, quando você pode ter essa liberdade. Isso é uma coisa muito, muito séria porque é assim que você começa a impor. Agora isso é totalitário. Agora sabe, tem uma pessoa controlando a mente de muita gente, certo? As ações delas, suas mentes, tudo. E não era sobre isso que a Declaração de Direitos ou nada disso deveria tratar. Mas, por algum motivo, os nacionalistas cristãos acreditam que é exatamente isso que significa, que deveríamos controlar a religião de todo mundo. Certo. E impor a religião de todos, o que é o oposto total da liberdade de expressão e da liberdade de religião. Certo. James Madison escreveu a Jasper Adams em 1833. Devo admitir, além disso, que pode não ser fácil, em todos os casos possíveis, traçar a linha de separação entre os direitos da religião e da autoridade civil com tanta nitidez a ponto de evitar colisões e dúvidas em pontos não essenciais, a tendência à usurpação de um lado ou de outro. Então, em outras palavras, ele está admitindo que tanto o Estado quanto a Igreja podem usurpar um ao outro. Certo? Então não é só o governo tentando usurpar a Igreja, porque, como dissemos, não se pode jogar o jogo sem que um influencie o outro.
E se você não quiser jogar, você não pode. Certo? Então agora temos a visão católica da separação das igrejas. E isso é fascinante porque, lembre-se, o catolicismo é realmente um império. E quando você é católico, você tem. Sua lealdade é para com o Estado católico, Certo? o papado. Como católico, você é um membro desse Estado católico. E é aí que está sua lealdade diante de qualquer outro país. Essa é a entidade política, não religiosa. Certo? É uma estrutura de igreja-estado. Isso é. Ainda é uma estrutura de igreja-estado. É, e vamos analisar isso um pouco mais tarde. Mas a igreja acredita que ela empunha duas espadas, a igreja e o Estado. Então ela controla o Estado. Então, novamente, aquele homem que disse que os reis controlavam a igreja na Idade das Trevas estava completamente errado. Era o contrário. E os católicos odeiam a separação entre igreja e Estado. Isso é algo que, quando a América foi fundada, eles ficaram muito alarmados porque era um país promovendo a liberdade religiosa, e eles estavam muito preocupados porque não queriam que essa ideia contaminasse o resto das nações europeias. E claro que acabou acontecendo isso, mas eles eram totalmente contra e sempre. Mas agora virou o jogo. É sim. Quero dizer, olha só, quando a Igreja Católica era o poder mundial e controlava a Europa e tudo isso, o que eles faziam? Eles erguiam um muro entre Igreja e Estado? Ou eles tinham controle absoluto sobre o Estado? Então aqui temos uma declaração do Papa Pio X de 1906, a visão católica sobre a separação entre Igreja e Estado. Vamos ver o que ele disse. Que o Estado deve ser separado da Igreja é uma tese absolutamente falsa, um erro dos mais perniciosos. Quero dizer, não precisa de muito mais do que isso para deixar claro que ele absolutamente não concordava que deveria haver uma separação entre Igreja e Estado. De jeito nenhum. E isso limita a ação do Estado. Estou lendo só as partes destacadas, para a busca da prosperidade pública durante esta vida, só que daí decorre que o poder civil não deve apenas não colocar obstáculos no caminho dessa conquista, mas deve nos ajudar a efetuá-la. Então, em outras palavras, o poder civil não pode ser simplesmente neutro, tem que nos ajudar. Tem que ser positivo em sua ação. Então, porque uma igreja professa ser cristã diria algo assim? Porque este é o governo ideal do papado. Y. Quer que a igreja e o Estado se combinem. Controle global total. Sim, e então eles podem controlar tudo, bem? Eles são a Igreja Universal. Certo. Isso é verdade, isso é verdade. A Igreja Católica Romana. E eles querem o domínio universal do mundo. Isso mesmo, Igreja e Estado mundiais. Eles acreditam que se você não é católico, você é um herege. Certo. Essa é a única igreja, na opinião deles. Toda vez que diz a verdadeira igreja, se referem a si mesmos. Mais uma continuação disso. Vou ler apenas o que está destacado. Bem, na verdade, vou começar do início. Segue-se necessariamente que há muitas coisas pertencentes a eles, sociedade civil e religiosa em comum, nas quais ambas as sociedades devem ter relações uma com a outra, e eles estão apenas dizendo o que você e eu acabamos de dizer. Se você tem uma, tem que ter a outra, porque elas influenciam uma a outra. Remova o acordo entre igreja e Estado e o resultado será que, dessas questões comuns, surgirão as sementes de disputas. Então, eles estão dizendo que, se não tivermos isso, vão surgir problemas. Vai ficar mais difícil ver onde está a verdade e uma grande confusão certamente vai acontecer. Isso é um absurdo, claro. Por isso, os pontífices romanos nunca deixaram, conforme as circunstâncias exigiam, de refutar e condenar a doutrina da separação entre Igreja e Estado. É, com certeza. E aí continua de novo. Nosso ilustre predecessor, Leão XIII, que ele é um papa muito fascinante, nós já fizemos um vídeo sobre ele. Sobre ele e a conexão entre o que estamos vendo hoje e o que estava acontecendo quando o Papa Leão XIII estava por aí. Eu não acho coincidência escolhido esse nome. Com certeza. Com certeza não.
Especialmente porque ele frequentemente de forma magnífica expôs os ensinamentos católicos sobre as relações que deveriam existir entre as duas sociedades. Entre eles, ele diz que deve haver necessariamente uma união adequada. Entre civil e religião, tem que haver uma união. Tem que ser união. Pular para baixo. Quanto à Igreja, que tem o próprio Deus por autor, excluí-la da vida ativa da nação, das leis, da educação dos jovens, da família, é cometer um grande erro pernicioso. Elas são muito, muito claras. É muito claro. Sim, e ninguém parece se incomodar quando os católicos dizem isso. Não sei porquê, mas é simplesmente assim que eles são. É isso que eles fazem. Mas agora estamos vendo isso nas filhas caídas, e precisamos ficar alertas porque isso está indo numa direção católica. Mesmo que talvez não pensem assim porque são protestantes, mas estão se casando protestantes e católicos. Sim. Agora, se pularmos para a seção do meio aqui, reconhecemos na lei muitas disposições excepcionais e odiosamente restritivas, cujo efeito é colocar a Igreja sob o domínio do poder civil. Tem sido uma fonte de amarga tristeza para nós ver o Estado se intrometer em assuntos que estão dentro da jurisdição exclusiva da Igreja. Então, em outras palavras, eles não gostam que a Igreja esteja sob o domínio do poder civil. Certo. Eles querem a Igreja acima do poder civil. E isso é exatamente o que os protestantes estão dizendo, certo? Sim. Absolutamente. O governo não deve interferir na Igreja. A Igreja não deve interferir no governo. Absolutamente. E sabe de uma coisa? Vou terminar este slide. E lamentamos isso ainda mais pelo fato de que o Estado, morto para todo senso de equidade e justiça, criou para a Igreja da França uma situação dolorosa, esmagadora e opressora de seus direitos mais sagrados. Então agora vamos continuar. Assim ficam esclarecidos os dois princípios aos quais se deve recorrer em casos concretos para responder à grave questão relativa à atitude que o jurista, o estadista e o Estado católico soberano devem adotar. Pular para baixo. Aquilo que não corresponde objetivamente à verdade ou à norma da moralidade não tem direito de existir, de ser difundido ou de ser ativado. Então o que isso significa? Que se você não concorda com o que a Igreja Católica ensina, você deve ser removido. Exatamente. Isso é. Isto é, claro, a verdade. Aquilo que não corresponde à verdade ou à norma da moralidade, essa é a verdade deles. Essa é a definição deles de moralidade. Não é bíblico. Certo. Agora, presumimos que seja bíblico porque eles são cristãos, mas essa é uma suposição que ninguém deveria fazer. A Igreja Católica diz que está acima da Bíblia, então isso é verdade. É óbvio que haverá coisas que não estão na Bíblia. Verdadeiro. E eles acreditam que a tradição está acima da Bíblia. Certo? Sim. Então, nessa citação diz que uma nova fonte de dor que aflige nossos corações ainda mais profundamente que confessamos nos causar extremo tormento. Vixe Maria. Desânimo e angústia é o 22º artigo da Carta Constitucional Francesa. Nossa Senhora, eles não gostam nada disso. Então isso é um grande problema. Não só permite liberdade de culto e de consciência. Meu Deus. Isso é uma coisa terrível. Liberdade de consciência, usando exatamente os termos do artigo, mas ainda promete apoio e proteção a essa liberdade e, além disso, aos ministros do que chamam de culto. Nossa, isso é tão arrogante. É simplesmente inacreditável. Quer dizer, é tão claro também. Certamente não há necessidade de longos discursos dirigidos a um bispo como você para que reconheça claramente com que ferida mortal. Agora eles falam sobre a ferida mortal a partir de linguagem bíblica. A religião católica na França é atingida por este artigo. Ou seja, eles estão dizendo que a religião católica recebeu uma ferida mortal pela França, e foi exatamente isso que aconteceu em 1798. Com certeza. E a Bíblia fala sobre isso em vários trechos. Pelo simples fato de estabelecer a liberdade de todos os cultos sem distinção. Isso confunde a verdade com o erro.
e coloca nos mesmos patamares das seitas heréticas e até da perfídia judaica. Isso significa falsidade. A Santa e Imaculada Esposa de Cristo, a igreja fora da qual não pode haver salvação. Ou seja, não há salvação fora da Igreja Católica, claramente a partir disso. E eles são totalmente contra a liberdade de culto, nenhum outro culto além do deles. E se você tem essa liberdade religiosa, essa liberdade de adorar, isso confunde a verdade com o erro. Inacreditável. De acordo com eles. É inacreditável. Isso é da CNA, Agência Católica de Notícias. Casa Branca, missa de quarta-feira de cinzas para os funcionários. E isso só enfatiza como isso está começando a realmente ferver e a se incorporar ao governo. Dan, Trump acredita que os católicos têm sido perseguidos e, além disso, a esposa dele é católica. Então, obviamente, ele está, dando mais destaque a eles. Ele quer trazê-los para o grupo, por assim dizer, do cristianismo, tornando-os parte dos evangélicos. Então aqui, Católicos pelos Católicos, este é o Gala de Oração pela América 2025 em Mar-a-Lago. E aí temos todas as diferentes pessoas que participaram disso e temos um pequeno trecho aqui falando sobre o evento. Em destaque hoje, o segundo Gala Anual de Oração Católica pela América. Isso está acontecendo na casa do presidente Donald Trump, bem aqui em Mar-a-Lago. Está marcado para 19 de março, o dia de São José. A oração é real e esse grande evento vai mostrar como a oração está no coração do que faz a América ser grandiosa. Vamos dar as boas-vindas ao John. Isso mesmo. Ele é o CEO do Católicos pelos Católicos. Bem-vindo. Adoro como vocês vão ter mais padres e freiras nesse evento do que, acredito eu, já se reuniram em Mar-a-Lago e talvez até em qualquer grande evento político. O que isso nos diz sobre a direção para a qual nossa cultura está indo do ponto de vista da fé? Os trabalhadores dedicados, os patriotas empenhados são os que oram forte e amam seu Deus. E vimos isso na última eleição. Católicos pelos Católicos é o grupo organizando isso pelo segundo ano consecutivo. Trabalhamos para eleger o presidente Trump. Demos a ele a maior vitória católica da história dos Estados Unidos, 58 a 40%. Então estamos voltando para a casa dele, antes de tudo, para agradecer ao nosso Deus e a ele pelo trabalho tremendo que está fazendo pela América. E sim, você disse tudo. Graças em parte ao Cameron Moore, um grande amigo nosso, e à American Heroes Association. Eles tiveram uma ideia maluca de basicamente sangrar Mar-a-Lago com 100 padres cativos. Então somos gratos por eles estarem patrocinando esses padres para que possam vir. Eles são homens que supervisionam grandes congregações por todos os Estados Unidos. E nossa mensagem de oração e ação será divulgada no dia 19 de março. Então, vimos neste episódio como o cristianismo está crescendo na América. Que tipo de cristianismo? Muito. Forma. Neely Pence. Agressivo. Sim. E parece que estamos caminhando para outra idade das trevas, porque eles estão exaltando aqueles princípios que a idade das trevas representou, mas desta vez pelas filhas, não pela mãe. Estamos entrando em uma nova era do cristianismo. Fim. É uma nova era da sociedade, da profecia. Tivemos a idade das trevas do papado e então surgiu essa besta com chifres de cordeiro. Infelizmente, ele vai falar como um dragão e vai dominar o mundo. Estamos buscando a dominação mundial dos cristãos sobre todos os outros. E que eles vão impor leis que não permitirão que as pessoas comprem ou vendam e, eventualmente, pior ainda do que isso. No futuro. Mas temos esse cenário totalmente novo, onde os protestantes estão agindo como aqueles que os perseguiram no passado. Isso mesmo, e eles estão criando uma imagem. Eles estão copiando o que a mãe fez. Apocalipse 13:14. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Então eles estão fazendo isso no lado da besta ou em referência à besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta. Então eles vão dizer ao mundo inteiro, a toda a terra, ei, devemos agir exatamente como o papado agiu, aquele que recebeu a ferida de espada e sobreviveu.
E eles falaram sobre a ferida, bem aqui, versículo 15. E ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta tanto falasse quanto causasse ou forçasse, ou obrigasse, ou fizesse. E essa é uma palavra muito assustadora, porque você sabe, faça a América rezar novamente, faça-os fazer isso, faça com que eles façam isso. Eles estão dizendo que vamos tirar sua propriedade, vamos tirar sua vida, sabe, se necessário. E alguns nacionalistas cristãos realmente acreditam que quando se diz que devemos fazer discípulos, isso significa forçar as pessoas. Sim, vigor. Eles... Que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Isso é bem grave. Versículo 16. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na sua mão direita, na testa. Então são essas igrejas protestantes americanas, a América protestante através do Estado, essa conexão entre igreja e Estado que está, na verdade, aplicando a marca da besta. E muita gente, essa é uma ideia maluca. Sim. Quem imaginaria que as igrejas cristãs seriam as que realmente aplicariam a marca da besta? E muitas pessoas acreditam que código de barras na mão. Então seria uma questão econômica do Estado, mas na verdade é uma questão religiosa porque está sendo promovida pelas filhas do clero católico. É uma questão de adoração. É uma adoração. Isso é. Não é uma marca forçada. Não é um CH. Diz que se eles não adorarem. Certo. E observe que está escrito na mão direita ou na testa. Então isso significa que, ou na testa, porque eles acreditam nisso, eles estão totalmente vendidos. Eles foram comprados. Ou a mão direita deles significando bem. É melhor concordarmos com isso pela paz. Sim. Isso mesmo. E então, no versículo 17, diz que ninguém poderá comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E essa parte é algo sobre o qual eu sou muito apaixonado em falar. Nós temos uma série inteira de estudos bíblicos que fazemos todo sábado às 17h30, horário do Pacífico. Tudo sobre o não comprar, não vender, tudo sobre a linha do tempo dos eventos de agora até a segunda vinda. Porque há muitos deles. As pessoas pensam que tudo aconteceu, mas não que tudo aconteceu. Ainda há muita coisa para acontecer. E uma dessas coisas é que não há comprador, não há vendedor. Isso mesmo. Precisamos estar atentos aos sinais que chegam. Sim, nós fazemos. E se você quiser saber como se preparar para esses eventos, não deixe de conferir a contagem regressiva final. Contagem regressiva final. Incríveiscoberturas.org. Sim. Então nós demos uma olhada em tudo isso. E agora temos que dar um passo para trás porque temos que nos perguntar como chegamos a esse ponto. E como eu disse no último episódio, isso não acontece da noite para o dia. É algo que vai transformar a besta semelhante a um cordeiro em um dragão falante. E então, como chegamos lá? Porque a maioria das pessoas ainda acredita que somos essa besta semelhante a um cordeiro, que ainda somos uma república que tem o protestantismo e o republicanismo como base. Mas definitivamente não somos. Então, como essa mudança aconteceu e como ela vai ser? Então, vamos dar uma olhada nisso no próximo episódio e descobrir que esses planos foram profundamente elaborados anos atrás, mesmo no início das fundações da América. Sim, ambos os lados têm trabalhado desde a fundação deste novo mundo. Sim. Porque se Deus, o diabo, isso mesmo, sempre há esse conflito. E a América tem sido atacada para mudar a si mesma desde o começo. E as duas forças têm atuado. E, no início, o lado cristão, o lado protestante, o lado que defendia a liberdade religiosa, estava na linha de frente. Mas, aos poucos e de forma insidiosa, isso foi mudando. Com certeza. Bom, muito obrigado por nos acompanhar no episódio de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.